Partido Chega. Tem 1 minuto e meio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, no início do seu mandato disse o seguinte: a idade da reforma não é para mexer, pois todos soubemos como a idade da reforma aumentou esta semana. E pergunto-lhe, olhos nos olhos, se num país que dá borlas fiscais à EDP, que esbanja dinheiro no novo banco que nunca mais acaba, que paga subvenções vitalícias a presos que continuam a cumprir pena, se sente bem serem os pensionistas a pagar a fatura da crise. Pergunto-lhe se consegue viver com isso, pergunto-lhe se podemos considerar que a reforma vai aumentar ainda durante o seu tempo de mandato. Mas disse também que ia pagar o subsídio aos profissionais de saúde, que ainda não pagou. Também é certo que ainda não pagou aos profissionais das forças de segurança. E eu pergunto-lhe se até junho vai ou não cumprir aquilo que o Governo prometeu. Subsídio de risco para as forças de segurança. É que começa a aparecer, Sr. Primeiro-Ministro, como aquela famosa intervenção sua em Porto Alegre, que disse que iam rapidamente ter um centro de formação da Guarda. E até recebeu a chave da cidade de Porto Alegre por isso. Foi em 2006. E estamos em 2021 e não há nenhum centro da Guarda. Eu espero que haja em 2031 subsídio de risco para as forças de segurança. Porto Alegre, nas prioridades do Chega, recordação dos tempos em que António Costa era Ministro da Administração Interna. Antes disso, conversa com a Ministra do Trabalho sobre a idade da reforma. Agora ainda algumas palavras com Duarte Cordeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Como sabe, ou presumo que... André Ventura, desculpe lá, André Ventura. O nome de André Obrigado, Ventura. Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro só estará nessa cadeira em 2031 se eu já não estiver sentado nesta cadeira aqui, porque senão certamente que não estará nessa cadeira aí sentado. Certamente que não estará nessa cadeira aí sentado. Gargalhada no PS. Sr. Primeiro-Ministro, não... É um facto, não estará ali sentado em 2031, por muito que os vossos sonhos sejam nesse sentido. Sr. Primeiro-Ministro, não teve nenhuma coragem nas medidas que tomou. Não teve nenhuma coragem nas medidas... Falas muito alto, pá. Não teve nenhuma coragem nas medidas que tomou. Fechou o país. Fez aquilo que nenhum outro país da Europa, neste momento em que estamos, fez. Tomou o caminho mais fácil. Em Espanha, os restaurantes estão abertos. Em França, estão por região abertos. Turismo, comércio e restaurantes. Em Itália, a mesma coisa. Alguns deles com números muito piores do que Portugal. Obrigado, e chegámos aqui, Sr. Presidente, vou terminar. Não pude concluir por influência externa do Partido Socialista, mas vou agora concluir. As falências aumentaram 32%. À hora que está aí sentado, Sr. Primeiro-Ministro... Portanto, acho que já chega, faz favor. Vou já terminar, Sr. Presidente. À hora que está aí sentado, estão a fechar mais empresas. Pergunto-lhe se se sente bem com 500 mil de desempregados inscritos nos centros de emprego, com o seu confinamento, porque este é o confinamento que ficará para sempre associado ao seu governo. Por isso é que em 2031, certamente, que já não estará nessa cadeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há pouco não tive tempo de lhe responder, porque o meu tempo tinha acabado. Gostava só de fazer uma correção à sua última expressão, que disse que eu estava aqui sentado por ter sido derrotado nas eleições presidenciais. Assim foi, mas há uma correção a fazer, Sr. Primeiro-Ministro. É que eu e o Sr. Primeiro-Ministro só estamos aqui sentados porque eu fui derrotado nas eleições presidenciais. Senão nem estaria eu, nem estaria o Sr. Primeiro-Ministro, com toda a certeza, aí sentado agora a olhar para mim. O Sr. Ministro das Finanças disse há pouco isto: preferimos em Portugal correr o risco de dar de mais em vez de dar de menos. Se não fosse para rir, seria para chorar. Portugal, em 2020, gastou menos que a maioria dos países da União Europeia nos apoios ao Covid. O programa Apoiar foi dito pelo Ministro da Economia ter desaparecido pouco a pouco porque estava a ter demasiadas candidaturas. Ou seja, como tínhamos muitas empresas a precisar de apoio, o programa não funcionou. 47% das empresas disseram que não pediram apoios por não cumprirem critérios e burocracia impostos pelo Governo. Explique-me, Sr. Ministro das Finanças, como é que isto é um Governo que corre o risco de dar de mais e não de dar de menos, que se não fosse para rir, é certamente algo para chorar. Sr. Primeiro-Ministro, não estou a focar-me em si por nenhuma obsessão especial. É apenas porque disse também que daqui a 5 anos estaríamos mais perto da Alemanha. E, de facto, onde estamos perto da Alemanha é numa coisa que o Sr. Deputado André Silva tocou. É nos gastos inacreditáveis que temos feito na União Europeia. É a única matéria em que estamos muito perto da Alemanha. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, a Alemanha cobre 70% das perdas
de estabelecimentos turísticos, pequeno comércio e serviço. Não é 50%, nem 30%, é 70%. Estamos muito longe da Alemanha. A Alemanha tem legislação de teletrabalho. Não foi anunciado pela líder parlamentar do Partido Socialista há 9 meses que teríamos uma grande proposta de legislação do teletrabalho. E na verdade, até hoje, o que temos, todos sabemos, é extremamente insuficiente, ao ponto da Sra. Ministra dizer hoje que não se compromete com a regulamentação do teletrabalho, como disse ainda há pouco. Portanto, estamos muito longe da Alemanha. Sr. Deputado, chama a atenção para o tempo. Vou terminar, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o que eu lhe queria questionar era se, efetivamente, nesta terceira ou quarta fase, vamos ter um nível de apoio que seja satisfatório para empresas que estão a fechar todos os dias e empregos que se estão a perder todos os dias. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.